gravando automaticamente também. Bom dia, pessoal. Sérgio, bem-vindo. A gente já está ao vivo. Os participantes estão se somando. Aproveito para desejar um ótimo dia a todo mundo. Agradecer a todo mundo que se somou na hora. Mas como a gente sabe que sempre tem, enquanto brasileiros, né, a gente é um pouco flexível, vamos, vamos dar uns 5 minutinhos aí para esperar que mais empresários e empresárias se somem à nossa sessão de hoje. Enquanto isso, quem quiser tomar uma água, buscar um café, dá tempo. A gente já conta aqui com a participação do Sérgio, que é o palestrante de hoje, Apostos. Bom dia, Thalita. Inclusive, aproveitar, deixa eu ver que a Thalita já deu bom dia aqui nos comentários. Quem quiser também falar o nome, falar de onde está falando, pode usar o chat para isso, tá bom? Ao longo da sessão eu vou acompanhar aqui o chat, então quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aqui no chat, que no final a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas, e o Sérgio vai certamente esclarecer aqui as eventuais dúvidas que surjam. Então a gente tem a Thalita de Caxias do Sul, o Luiz de São Paulo, Cássio de Tefé, no Amazonas. Olha, bem diverso, Sérgio, hoje. Cascavel, no Paraná, o Yuri. Bom, excelente. Então é isso. Mais 3 minutinhos e a gente começa. Só para deixar claro, a sessão está sendo gravada, então assim que termina a sessão, nós vamos subir lá no YouTube. Então todo mundo vai ter acesso à gravação. Se eventualmente alguém da empresa de vocês não pôde se somar hoje, vocês poderiam compartilhar posteriormente a sessão. Geice Machado, Rio de Janeiro. Dom Gentiles de Pinhais, no Paraná. Neuza de Curitiba. Coisa boa, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom, acho que enquanto as pessoas vão se somando, eu acho que para alguns de vocês essa já é a segunda vez, né? A gente já teve a primeira sessão com a participação do Diego Pérez, colega do Sérgio, da BFintex. Foi uma sessão introdutória que também está gravada, está no YouTube. Então, quem participou, seja bem-vindo, bem-vinda novamente. Quem não participou dessa primeira sessão, como eu dizia, ela está gravada. Vocês podem acessá-la. Foi uma sessão super interessante. O Diego abordou a questão do setor fintech de maneira geral e falou um pouco sobre esse setor no Brasil. Hoje, a ideia é que nós aprofundemos um pouco sobre um setor que é fundamental para o setor fintech, que é o setor de crédito. Mas antes de passar a palavra para o Sérgio, eu gostaria de me apresentar. Como eu dizia, acho que alguns de vocês estão se somando pela primeira vez. Eu me chamo Matheus Nascimento, trabalho na Connect Américas, que é a plataforma de negócios do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, nós aqui do banco temos um comprometimento de atualizar as pequenas e médias empresas do que há de novidade, seja no comércio exterior, seja no que tange a financiamento. E é importantíssimo no cenário atual, o Sérgio obviamente, atacar essa questão, falar sobre como as fintechs têm servido a bancarizar as empresas, tanto no Brasil quanto na América Latina, oferecer diversas e múltiplas oportunidades de acesso a crédito, acelerando a digitalização dessas empresas. Então, o Sérgio até propôs um bate-papo. Então, no final, lá no momento de perguntas e respostas, para os empresários e empresárias que queiram compartilhar um pouco da sua experiência, vocês vão ter essa oportunidade também. Só deixar aqui no chat, não só dúvidas e perguntas, mas também a sua experiência. Como deu a hora, eu já começo apresentando o Sérgio. O Sérgio chegou para a gente através da AB Fintechs, que é a Associação Brasileira de Fintech, é a nossa parceira nesse ciclo de capacitação. E
Desde que o projeto foi apresentado, o Sérgio se dispôs a especificamente tratar a sessão de hoje. Vai falar sobre crédito digital. O Sérgio, ele é sócio fundador da SAC Consulting, uma consultoria voltada à transformação digital, assessoria estratégica, finanças, gestão de mudanças e M&A. Ele é investidor e mentor no portfólio de mais de 20 startups, então a gente está falando de uma pessoa extremamente capacitada e com expertise e muito conhecimento, né, Sérgio? Então vai ser ótimo contar com sua participação hoje. Essa troca de conhecimento hoje é... Bom dia, Isabel. Isabel sempre presente. É exatamente o que nós propomos. Eu passo a palavra para o Sérgio. Antes de mais nada, agradeço a participação de todo mundo que se somou e, sobretudo, ao Sérgio, que usou o tempo dele aí da manhã para a gente tomar esse café junto. Sérgio. Matheus, super obrigado. Eu queria agradecer também ao convite aí feito pela Conect Américas e pelo BID. É uma honra para mim estar aqui, hoje representando a Befintex. Eu sou conselheiro na Befintex. E a ideia aqui, pessoal, é a gente fazer realmente um bate-papo. Vou passar por alguns slides, né? Provavelmente alguns slides que eu vou mostrar aqui são os mesmos slides que o Diego deve ter explorado já na primeira sessão, mas são importantes talvez para contextualizar esse ecossistema de fintechs no Brasil, até porque nem todos vocês talvez participaram da apresentação do Diego, que é nosso presidente aqui no Brasil. E eu venho do mercado financeiro, eu passei praticamente 30 anos da minha vida no mercado financeiro, apesar de ser engenheiro, né, eu acabei entrando no mercado financeiro, vi um programa de trainees e ali fiquei por muito tempo. E acabei passando por muitas áreas diferentes também, né? Eu passei tanto por áreas comerciais, eu passei inclusive para pequenas e médias empresas, eu passei por essa parte de mercado de capitais, fui head de produtos já em banco também, tanto com pessoa física como para pessoa jurídica. Depois disso, eu acabei assumindo tecnologia, que não é muito comum, né? Você ter alguém que está na área de front office, como a gente fala, né? Assumi tecnologia. Então, toquei por alguns anos também atividade de CIO em banco e fui também COO, né? Então, eu toquei a parte operacional juntamente com tecnologia. Então, vi muito a parte de operações, back-office, etc. Acabou me dando uma visão da atividade bancária como um todo, assim. E, atualmente, eu sou conselheiro, além da PayFinTech, eu também sou conselheiro na Pismo. Né? A Pismo é uma plataforma de processamento de cartões que também tem uma oferta na parte que a gente chama de core banking, né? Core banking, o core bancário é o principal sistema de qualquer instituição financeira, independentemente do tamanho, onde você configura os produtos financeiros, tanto de conta corrente, wallets, etc., como também na parte de empréstimos. Né? E, como conselheiro da BFintex, a gente tem ajudado esse nosso ecossistema de fintechs a evoluir, né? A gente ajuda bastante na parte regulatória também, a gente contribui muito do ponto de vista também de levar inovação para outros segmentos, principalmente o segmento financeiro, mas as fintechs têm uma capacidade talvez de endereçar necessidades de uma maneira muito mais cirúrgica, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Lá para o final da nossa apresentação, eu queria realmente abrir mais um debate, né? Porque tem muitas ideias, tem muitos assuntos que podem ser interessantes para vocês, que talvez eu não vá abordar aqui, mas a gente pode conversar sobre. Tá? Eu vou passar rapidamente por alguns slides da BFintex, depois vou falar sobre algumas informações que eu trago de mercado, que podem ser interessantes para vocês, do ponto de vista do crédito, né? Não só do crédito digital, mas do crédito para pequenas e médias empresas. Então, primeiro, eu acho que o Diego explorou isso, né? Nós somos uma associação, né, que visa atender as demandas das empresas de tecnologia inovadoras que se inventam para atender o mercado financeiro, né? A gente acaba ajudando bastante as fintechs brasileiras, inclusive, a estar mais próximas dos reguladores. Você tem visto aí a quantidade de inovação que a gente tem tido no mercado financeiro brasileiro, de Open Finance e outras coisas acontecendo. Então, a gente diminui esse espaço, essa distância das fintechs com os reguladores. A gente tem um foco muito forte também na geração de negócios para os associados, né? E a ideia é, inclusive, conectar o nosso ecossistema de associados a players de mercado, né? Que possam tanto levar soluções como também obter soluções das fintechs. Então, é uma via de duas mãos.
Como eu falei, a gente aproxima muito as fintechs dos órgãos reguladores e a gente tem um pano de fundo aqui importantíssimo, que é essa provocação do que é o impacto social positivo. A gente é muito focado nisso também e dentro dessa questão a gente envolve também toda essa parte de inclusão financeira. Aqui, só passando rapidamente quem são hoje os membros da diretoria da BFintex, né? O Diego é o nosso presidente, CEO, e aqui o conselho consultivo do qual eu faço parte hoje. Quem são os nossos mantenedores? Então, o BTG Pactual, na verdade, através da vertical que eles têm não sei se vocês conhecem esses termos, tá? Eu vou tentar me explicando no decorrer da apresentação. A vertical de Bank as a Service, né, que são serviços bancários sob medida, né, e sob demanda. E tem vários outros players de mercado, inclusive algumas instituições como a própria Bolsa B3, o Nuclea, que é a antiga CIP, Serasa, Mercado Bitcoin, Cellcoin, Veritan e outros players de mercado. Para vocês terem uma ideia, gente, hoje, a última informação do reporte da Distrito, o Distrito é uma entidade que traz muita informação de mercado em relação a todo o mercado de startups no Brasil, e dentro desse mercado de startups a gente tem, obviamente, um subsegmento que são as fintechs, né? A gente tem em torno aí hoje de 1.480 fintechs no Brasil. Desse universo de fintechs, 636, 640 hoje, estamos chegando, são associadas a BFintex. Tá? Dentre essas verticais, né, das fintechs que, vamos dizer assim, que tem maior representatividade, a gente tem tanto as fintechs de meio de pagamento, como também as fintechs de crédito e conta digital. Aqui esse número também é da própria Distrito. Aqui vocês veem a evolução das fintechs, né? O número de fintechs no tempo. Aqui você vê que a gente teve um pico ali de surgimento de fintechs entre 2017 e 2019, né? E obviamente que o que aconteceu no mercado aí em 2021, final de 2021, né? E já em 2022, a gente vem tendo aí uma certa aversão a risco do ponto de vista do investidor. A gente teve também uma quebra de um banco do Silicon Valley aí no início desse ano, que também afetou bastante o mercado. Então, a gente vê que, além de você ter menos funding, o que aconteceu também foi que a gente também teve muita fusão em fintechs e foi uma certa seleção natural de fintechs, né? Algumas fintechs que não conseguiram escalar, não conseguiram trazer investimento, acabaram também saindo do mercado. Então, essa curva é uma curva natural de um negócio que está claramente amadurecendo. Né? No radar também, essas informações todas públicas, tá? Esse Fintech Report aqui, 2023, é uma informação pública, vocês podem ter acesso a essa informação, a esse relatório completo aqui. Aqui a gente fala por subsegmento no mercado, vamos dizer assim, de fintechs, o que obviamente, a proposta de valor de cada uma delas, o que elas atendem como serviço, quais são os principais players de mercado, tanto do ponto de vista de crédito, como gestão de back-office, ou mesmo Open Finance, né? Os bancos digitais, né, que podem ser bancos digitais novos entrantes no mercado financeiro, ou então bancos digitais que nascem dentro já de uma instituição financeira mais tradicional. Né? E outros serviços, né, que são interessantes, como eu falei para vocês, Bank as a Service é um serviço que veio para o mercado para facilitar o nascimento de novas entidades financeiras, né? O Bank as a Service, você acaba tendo um compartilhamento da licença bancária, juntamente com a parte sistêmica e canais que você precisa para lançar um negócio financeiro. E para um novo player, para um novo entrante no mercado financeiro, isso é uma forma de encurtar o tempo dele para conseguir iniciar o negócio, né? O que a gente chama de o time to revenue, o tempo para receita, para começar a fazer o negócio dele rodar. É bem interessante esse conceito, vale a pena também, se vocês tiverem interesse, explorar um pouco mais isso. A gente pode também falar um pouco mais sobre esse tema na nossa sessão de perguntas e respostas. Tá? Aqui, a gente tem uma divisão de fintechs por categoria. Vocês veem que o maior número de fintechs está na categoria de crédito. Né? Isso é meio que natural no Brasil, gente. O Brasil tem hoje um dos spreads bancários mais altos do mundo, tá? Que é a margem que se ganha através de uma operação de crédito. Obviamente que isso tem uma relação com a inadimplência também, mas eu não estou falando da taxa de juros especificamente, né, da Selic, eu estou falando do que é cobrado do tomador
final, que a gente chama, no mercado financeiro, a gente chama de spread. Então, não é à toa que a gente tem uma quantidade maior de fintechs de crédito, né? Aí depois vem as fintechs de back-office, que ajudam a atividade bancária para otimizar a atividade bancária de operações, vamos chamar assim, de meios de pagamento, tecnologia pura, né, que pode ser tanto para CRM, pode ser para a parte de core banking, que eu estava explicando para vocês agora há pouco, serviços digitais de uma maneira geral, investimentos, criptomoedas e assim vai, né? Então, um pouco como a gente está distribuído hoje no Brasil. A gente fez uma pesquisa recentemente com a PwC, essa pesquisa foi lançada e foi apresentada o ano passado, onde a gente mostra agora qual é o perfil dos associados. Então, lembra que eu falei para vocês, a gente tem mais de 1.400 fintechs no Brasil, dessas 1.400, umas 640 são associadas a BFintechs. A gente faz um extrato aqui para mostrar para vocês um pouco dessas fintechs que são associadas, como que elas estão distribuídas também, tá? Então, fintechs que atendem tanto o B2B como o B2C, a gente tem em torno de 44%, que atendem apenas o B2B, 40%, que atendem apenas o B2C, 10%, e outros 6%. Então, a gente vê que existe uma certa dominância das fintechs que atendem o B2B. Aqui, essa é uma pergunta que a gente fez junto com a PwC, em relação se a sua fintech tinha recebido ou não investimento em cada um daqueles anos, né, anteriores à pesquisa. Então, você vê aqui que uma parte importante das fintechs recebeu investimentos, principalmente no ano 2021, e foi onde a gente teve aquela mudança de mercado, uma certa aversão a risco no final do ano, então esses números mudaram bastante em 2022. Tá? E da onde vem esse capital, né, das fintechs? Grande parte delas, você vê que 70% das fintechs tem capital próprio, né? E tem um percentual aí de 23% que acaba obtendo um capital através de fundos, né? Geralmente são fundos que a gente chama de venture capital. Não sei se vocês estão acostumados com essa nomenclatura, mas são fundos de angel capital, venture capital, que investem em empresas que estão em uma fase inicial ainda de crescimento. Aqui, a gente perguntou, por exemplo, às fintechs se elas estavam desenvolvendo soluções para Open Banking e Pix, né? Então, a gente vê aqui 43% tinham soluções para ambos, né? Depois, a gente olha aqui, somente para Open Banking, 13%, e somente para Pix, algo em torno de 15%, né? O restante não tinha um foco nessas duas soluções. Eu não sei quanto vocês conhecem, mas essa iniciativa que a gente chama de Open Banking, que agora a gente já passou a chamar, inclusive, de Open Finance, né, que foi lançada pelo Banco Central, ela tem como objetivo você aumentar a competitividade no mercado financeiro, né? A gente tem uma grande concentração hoje de crédito no Brasil. Para vocês terem uma ideia, uns 70% do crédito no Brasil hoje, ele é dominado, né, por 5 bancos, né? Então, está falando dos 5 maiores bancos brasileiros. E o que o Banco Central tem insistido bastante é a gente conseguir diminuir essa concentração até para aumentar a competitividade. Então, o Open Finance ele vem com esse intuito também, além do que de gerar mais inclusão financeira. Queira ou não, a gente tem aí ainda um número ainda não é preciso, porque esse número varia bastante, mas entre 25 e 30 milhões de pessoas ainda excluídas do mercado financeiro, né? Seja porque nunca tiveram acesso aos serviços bancários, seja porque tem algum tipo de negativação, então não tem acesso hoje ao serviço financeiro, porque tem alguma restrição, né, cadastral. Então, acho que são iniciativas super importantes que vão trazer benefícios não só para as pessoas físicas, como para as pequenas, médias e grandes empresas também, para redução da concentração bancária, principalmente do crédito. Tá? E aí a gente perguntou, isso é super interessante esse dado aqui, para as fintechs, se elas já atuavam no exterior ou se elas tinham interesse em atuar no mercado internacional. Isso aqui foi super surpreendente para nós, né, que entre as fintechs, né, que já atuavam no exterior, a gente pegou já 29% das fintechs, né, e 47% das que ainda não atuavam, né, as fintechs todas consultadas, têm intenção de atuar no exterior. Então, grande parte das fintechs tem um foco de expansão para o exterior. Com toda essa evolução que a gente teve no mundo digital e na parte
na parte de serviços remotos e tudo mais, você permitiu que a tua barreira geográfica ficasse cada vez menor, né? Então, por isso que não é à toa que grande parte das fintechs tem, inclusive, foco na América Latina, né? Talvez até por uma questão aí de mais semelhança cultural, mas de oferecer serviços, talvez, no primeiro momento no Brasil, e caso a gente consiga, caso esse serviço esteja bem sucedido aqui, expandir para outros mercados da América Latina. Tem uma tendência daí, acho que muito interessante também, que é o fato do Brasil ser o único país da América Latina que já tem um processo lançado pelo regulador, né, que está já em fase de implementação de Open Finance, né, e outras iniciativas como o próprio Pix, a gente meio que subiu um pouco de patamar em relação a outros países da América Latina, e isso faz com que o Brasil tenha uma vantagem competitiva, talvez, para levar novos produtos e serviços para esses mercados. Então, por isso, talvez, a atratividade de entrar também no mercado latino-americano. Aqui a gente fala um pouquinho só do perfil, né, das fintechs em termos de tempo de atuação, né? Você vê que as fintechs, grande parte das fintechs, quase 70%, tem menos de 5 anos de existência, né? E muitas fintechs aí já estavam esperando, esse dado ainda não está totalmente atualizado, mas elas esperavam dobrar sua receita em 2022, né? Muitos tiveram impacto, talvez, pela crise de mercado que a gente teve. E ainda, naquele momento, só 35% tinham atingido o seu break-even, que é assim, você conseguir, com a receita, bancar todos os seus custos, né? E ainda, entre as fintechs que a gente estava acessando, né, esperava atingir o break-even, as que não tinham atingido ainda, em 2 anos. Né? Talvez esse prazo, de algumas delas, muitas delas, tenham se estendido um pouquinho. E aí a gente perguntou para as fintechs onde é que o crescimento esbarra, onde estão as dificuldades de crescimento do negócio, né, dessas fintechs no mercado brasileiro. E aqui teve alguns dados interessantes também, tá? Primeiro, atrair recursos humanos, tá? Eu estava, até pouco tempo atrás, como CEO de uma fintech alemã aqui no Brasil, e era impressionante que a minha vivência com isso foi eu perdia recursos, né? Recursos técnicos, né? Em praticamente 3 meses de contratação, após 3 meses de contratação, porque as pessoas saíam para outro lugar ganhando 30%, 40% a mais. Então, às vezes, muitas vezes, o funcionário não conseguia nem entregar talvez o contrato inicial que ele teve comigo, eu já tinha uma outra oportunidade de emprego. Então, atrair e reter recursos humanos nesse ambiente de fintechs foi muito difícil. Agora, com esse momento mais difícil, um pouco mais restritivo que a gente está vivendo com relação à parte de funding, etc., isso tem reduzido um pouco essa volatilidade. Tá? Alcançar a escala necessária, né, nas operações para poder chegar, inclusive, no break-even, né? Então, isso também é uma coisa difícil nas fintechs. Você não pode hoje montar um negócio desse tipo, um negócio online, mesmo no mercado financeiro, só dependendo do seu investimento em marketing. Então, as alianças são muito importantes, né? Então, como é que você consegue ganhar escala? Talvez você oferecendo um serviço específico que uma fintech tenha, que é um diferencial competitivo, você plugar esse serviço, por exemplo, num banco de maior porte. Isso é uma forma de você ganhar escala nas operações. Obter o investimento para o negócio não foi, vamos dizer assim, a maior barreira, mas ainda é uma barreira. E ter o reconhecimento de marca, né? Também foi uma das dificuldades. E aí depois gerar receita, talvez foi o nosso quinto item aí em termos de dificuldade, barreiras à gestão das fintechs. Aqui um pouco de como é que estão os nossos associados, divididos por verticais, né? Então você tem lá fintechs que estão focadas na parte de meios de pagamentos, a grande maioria, crédito, conta digital, gestão financeira, assim por diante. Obviamente você tem já fintechs de crowdfunding, né? Não sei quanto você conhece esse mercado. Crowdfunding é quando você tem várias pessoas que se juntam para financiar um negócio, né? Pode ser tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas. Você tem aqui a parte, por exemplo, de antecipação de recebíveis, fintechs são focadas só nisso. A gente tem fintechs focadas só em Open Finance. Então, é um leque bastante grande de atuação. Tá? E onde está o maior número de fintechs, como eu falei para vocês, a parte de meios de pagamento, isso no caso da associação. Tá? Obviamente, quando a gente fala do ecossistema de fintechs como um todo, é aquele número que eu mostrei para vocês, 17% delas são para crédito.
Aqui um pouco, é um dado interessante esse, mas a gente tem uma grande concentração da localização geográfica das sedes dessas fintechs, né? 60% estão em São Paulo, gente. Então, obviamente que a cidade de São Paulo, dentro do estado, é onde você tem a maior concentração também. Então, existe uma, uma, uma presença ainda pequena das fintechs em outros estados do país, tá? A gente tem hoje uma atuação bastante ativa, né, principalmente do ponto de vista regulatório, e a gente tem vários comitês, né, que são muitas vezes sugeridos pelos próprios associados, dos quais a gente debate temas, a gente traz, na verdade, representantes das fintechs e de outras entidades, né, do mercado, para formar, na verdade, a própria opinião da associação em relação aos temas que são temas que estão em discussão no país, né? Esses temas depois podem ser levados tanto para iniciativas do Banco Central, como sandbox regulatório, ou mesmo a iniciativa que a gente chama de LIFT, que é um laboratório de inovação do Banco Central, ou outras associações e outras entidades que são representantes do mercado financeiro. Aqui é só uma ideia para vocês, eu não quero ter aqui esse slide, mas a gente tem hoje, em 2023, quase 1.000 participantes em praticamente 10 comitês diferentes. Agora, gente, eu vou passar um pouco mais rápido aqui. Eu queria só falar rapidamente aqui sobre algumas iniciativas do ecossistema brasileiro que são importantes. Eu acho que isso precisa estar bastante na cabeça de vocês na hora que a gente for discutir essa questão do crédito digital, tá? Então, o Open Finance é esse compartilhamento de informações, né, que vai permitir com que qualquer banco, né, ou qualquer instituição financeira, mesmo uma fintech, consiga ter acesso a todo o seu histórico de informações, de transações financeiras, principalmente na parte de crédito. Isso é o foco realmente é o aumento da competitividade, como eu falei para vocês inicialmente. A gente tem ainda um número pequeno, a adesão ainda é relativamente baixa de número de usuários, a gente chegou a 15 milhões, está falando de 8% dos brasileiros que têm conta em banco. Mas é muito importante gravar esse conceito, porque eu acho que a questão do Open Finance ela vai beneficiar até muito mais o mercado de pessoa jurídica, na minha visão, do que necessariamente o mercado de pessoa física, né? Porque o mercado de pessoa física ele já tem todo um arcabouço de ferramentas, principalmente que a gente chama de credit scoring, né? Onde você pontua e dá um score de crédito para as pessoas, que facilita bastante a avaliação, a análise. E quando você vai para o mundo da pessoa jurídica, são muito mais variáveis, né, que você tem que avaliar. E isso faz com que fique um pouco mais difícil você usar ferramentas automáticas. Então, você poder ter acesso, ou dar acesso a um novo player financeiro, um novo parceiro financeiro, de todo o seu histórico de relacionamento, transacional, etc., que você teve com o banco X, Y, Z, né? Tudo isso vai ajudar muito as pequenas e médias empresas a acessarem crédito de uma maneira mais competitiva. Tá? Então, eu acho que o impacto aqui vai ser muito maior no mundo de pequenas e médias do que necessariamente no mundo da pessoa física. Algumas inovações do mercado brasileiro, acho importante enfatizar aqui, né? Poucas pessoas sabem, talvez, os volumes aos quais chegou o Pix em tão pouco tempo. Ele também é uma ferramenta de inclusão financeira, né? Porque você, a princípio, hoje no Brasil, você tem mais celulares do que necessariamente pessoas, né? Então, a gente tem mais celulares do que habitantes. Então, uma forma de você fazer inclusão financeira realmente é dando o serviço financeiro através do telefone celular e através de produtos que sejam muito simples de se utilizar, né? Então, que é o caso do Pix, né? Então, acho que todo mundo aqui já utiliza, você tem as chaves, né? Que você pode utilizar, que pode ser desde o seu CPF, pode ser o seu e-mail, pode ser o seu número de telefone, e com isso você faz uma transação ali em segundos, 24/7, não tem limitações de horário, etc. e tal. Tem uma limitação de valores, de horários, ou valores para alguns determinados horários, como uma questão mais de segurança. E a gente hoje tem tanto pessoas físicas como jurídicas cadastradas, obviamente o número de pessoas físicas é bem maior do que jurídica ainda, e a gente chegou a uma marca, super interessante esse número aqui, de 104 milhões de transações em 24 horas de Pix. Tá? Então, realmente é um número espantoso. Já superou todos os outros meios de pagamento, né? TED, DOC, etc.
já foram superados. Aqui é só um pouco das estatísticas do Pix, e acho que não vale a pena a gente ficar tanto parado nisso aqui. Eu queria também comentar com vocês algumas outras iniciativas que estão sendo levadas ao cabo e vão ter impacto muito grande para nós no mercado financeiro, seja para pessoa física, mas também principalmente para pessoa jurídica. Tá? Então, o sandbox regulatório, sandbox em inglês é o playground, né? Onde as crianças brincam na areia, etc. e tal, para não se machucarem, né? Um pouco do conceito é esse. Sandbox regulatório, você tem participação de bancos, de fintechs, né? Do próprio Banco Central, onde novos conceitos são testados. E antes de uma iniciativa do sandbox, ela acaba passando pelo laboratório de inovação financeira, que é o LIFT, né? Onde todas essas inovações são conceituadas, validadas, para depois poderem ser testadas, né? O real digital é o que a gente chama de uma criptomoeda governamental, né, que a gente chama de stablecoin, né, uma moeda estável, que um real digital equivale a R$ 1. Isso vai ser muito importante também no que eu vou falar daqui a pouco sobre tokenização. O que é o Embedded Finance, que é uma iniciativa de players que não são financeiros, mas que tenha no negócio financeiro um apoio muito grande ao seu core business. Então, um varejista que lança, por exemplo, uma forma de financiar suas vendas, né? E para ele financiar suas vendas, ou ele pode usar uma parceria com o banco, ou ele cria sua própria entidade financeira, uma financeira, seja o que for, ou mesmo um banco digital para fazer esse financiamento das suas vendas, né? Então, a gente chama isso de embedded finance, finanças embebidas, né? Como se fossem embutidas. Você hoje tem, por exemplo, até players no mercado de distribuição de energia que lançaram bancos para financiar contas atrasadas, para financiar painéis solares, né? E cada vez mais a gente tem um número maior de entidades financeiras que nascem dentro de grupos não financeiros para potencializar o seu core business através de financiamento. Tá? Ou não só financiamento, pode ser através de oferecimento de contas digitais, oferecimento talvez de serviços bancários e tudo mais. Uma das tendências que eu acho que vai mais impactar esse mercado de pequenas e médias empresas é o que a gente chama de tokenização, né? A tokenização, ela nasce nessa tecnologia de blockchain, né? E é como se você transformasse um ativo físico, né? Que pode ser muitas coisas, imagina, pode ser desde um ativo, por exemplo, financeiro, né? Até mesmo pode ser talvez uma propriedade que você tenha, né, imobiliária, que você queira dar em garantia, né? Pode ser talvez uma duplicata, ela poderia ser tokenizada também, um recebível de cartão poderia ser tokenizado. E quando você tokeniza esse ativo, né, você transforma esse ativo num ativo digital. E quando você coloca nisso que a gente chama de blockchain, é como se fosse um livro-razão contábil, que você é imutável, então te dá uma segurança, né? E o que a gente vai ver no mercado nos próximos anos? Isso vai vir com muita força, gente. Você vai ver que a tokenização vai ajudar, por exemplo, a você fracionar uma garantia. Imagina que você possa ter uma hipoteca, você possa ter uma garantia de um imóvel que você poderia dar para fazer 5 operações financeiras diferentes, 5 operações de crédito imobiliário diferentes, em vez de uma operação única. Porque a tokenização, ela facilita esse fracionamento, por exemplo, de uma garantia, né? As duplicatas tokenizadas também vão dar muito mais segurança para quem for descontar essas duplicatas, né? Que hoje em dia, eu diria para vocês que 80%, 90% do crédito para pequenas e médias empresas é baseado em recebíveis, né? Então, quanto mais a gente conseguir tokenizar esses recebíveis, mais segurança, né, o player financeiro vai ter em poder descontar esses recebíveis ou descontar um fluxo de caixa de cartões, assim por diante, para dar o crédito para a pequena e média empresa. O básico, como eu falei para vocês, também é uma outra tendência, né? É o Bank as a Service, o banco como serviço. Você não só compartilha a licença bancária, mas também os sistemas e a parte operacional que um novo player, um novo entrante vai precisar para atuar no mercado financeiro. Outra iniciativa importante que a gente vê chegando ao mercado também é essa parte de inteligência artificial, o AI,
A inteligência artificial vai ajudar em muitas frentes, né, do mercado financeiro, principalmente também, eu acho que no crédito, trazendo outras variáveis que hoje talvez não sejam analisadas, né, para o contexto do crédito. Então, você vai analisar dados que a gente chama de não estruturados, além de você mostrar o seu balanço, os seus faturamentos mês a mês, o seu patrimônio, carteira de clientes, que é todo aquele pacote, né, de crédito que vocês já conhecem, que os bancos exigem. A gente vê que as instituições financeiras vão buscar outras informações, cruzando informações de mercado, né? Por exemplo, você pode saber, além de informações que são puramente financeiras, se a sua empresa está contratando, está demitindo, está contratando talvez através de pessoa jurídica ou pessoa física, como CLT, fora que você também pode identificar talvez até a atribuição de vendas, como é que está mudado da sua empresa, e tem outras várias informações que a inteligência artificial ela vai poder cruzar para facilitar vamos dizer assim, a aprovação de crédito nas companhias. Tá? Um outro ponto importante que a gente vê também muita ênfase do Banco Central aqui é esse mercado de cooperativas de crédito, né? Poucas pessoas conhecem esse mundo, a não ser que você esteja inserido dentro de uma cooperativa. As cooperativas hoje devem ser em torno de 900 no Brasil. Elas, se fossem somadas as carteiras de crédito de todas as cooperativas, a gente teria hoje talvez aí, o 6º ou 7º banco brasileiro. Tá? É interessante isso, né? Somando toda a carteira de crédito das cooperativas. E essa é um papel muito importante, muitas vezes regional, ou dentro de um segmento, subsegmento da economia, né? Pode ser no agro, pode ser na indústria, etc., no comércio também. E elas conhecem muito bem esse cliente. A cooperativa tem uma forma um pouco diferente de atuar, né? Porque todo mundo via que todas as empresas que são clientes das cooperativas também são sócios. Né? Então, é um mercado que tem crescido bastante, inclusive o próprio Banco Central incentiva muito o mercado de cooperativas. Eu também, eu diria para vocês que valia a pena se debruçar um pouco nesse mercado e conhecer um pouco melhor o que elas têm para oferecer. Né? Eu trouxe para vocês aqui um pouco talvez de fomento para a gente poder fazer um pouco de discussão mais para frente, aí, daqui a alguns minutos. Né? Essa pesquisa da Atlântico, que é um fundo de venture capital da região da América Latina como um todo, ela também está disponível publicamente, vocês podem acessar. E eles fizeram várias avaliações, além de fintechs, olharam para o mercado de pagamentos, olharam para o mercado de open finance, e eles fizeram um capítulo específico sobre os negócios de pequeno e médio porte. Né? SMB são Small and Medium Enterprises, né? Business na América Latina. E eles precisaram, eu queria até validar um pouco isso com vocês, depois do nosso papo aqui, qual eram as maiores dificuldades de uma empresa de pequeno e médio porte na América Latina como um todo. Né? Então, o que surgiu lá foram 4 pontos principais. Primeiro, um acesso limitado ao capital, né, e a serviços financeiros de uma forma geral. Né? O segundo item que surgiu foi a dificuldade, né, de acessar uma base de clientes talvez mais fiel, né? O loyal em inglês é fiel, né? Como é que você cria essa fidelidade com clientes e ter uma recorrência maior com o mesmo cliente, fazer cross-sell com esse mesmo cliente? Aparentemente, esse é um desafio para todas as pequenas e médias empresas na América Latina. A dependência, né, como terceiro ponto aqui, a dependência da gestão de processos ainda muito manuais, né? Então, muitas vezes você vê que a penetração até dos ERPs, né, nas empresas de pequeno e médio porte ainda é baixa. Os processos são extremamente manuais. Isso dificulta até a parte de controles, né, e tudo mais. Você acaba tendo mais perdas, né, e isso tudo, de uma certa forma, acaba até impactando o crédito para as empresas de pequeno e médio porte, né, porque às vezes o acesso à informação é limitado, você não tem uma estruturação do que acontece hoje, por isso de risco operacional, e assim por diante. E o último ponto é um limite, uma certa limitação em você conseguir ter melhor poder de barganha com seus fornecedores. Né? Dado que você não tem, uma pequena e média empresa, muitas vezes ela não tenha um volume tão grande, então a capacidade dela de barganha com fornecedores é menor. Né?
É por isso que a gente vê também muitas empresas de pequeno e médio porte, muitas vezes até regionalizadas, se juntarem para fazer algum tipo de compras coletivas, né, para conseguir ter mais, vamos dizer assim, poder de negociação. Um outro ponto interessante aqui, que surgiu nessa pesquisa também, eles falam um pouco da dificuldade no acesso a capital, né, principalmente na parte de financiamento, e aí dá para falar especificamente aqui sobre Brasil. A gente tem aí que, aqui nessa informação aqui, eles estão falando até que chega a 80% da concentração dos top 5 bancos brasileiros, né? Então, os 5 principais bancos, eu falei para vocês, hoje é 70%. Aqui eles adicionaram alguns outros tipos de modalidades, chegaram a 80%. Né? Então, existe uma concentração muito grande. Né? E aqui eles fizeram uma pesquisa de qual seria a taxa de sucesso de cada uma dessas empresas de pequeno e médio porte em obter crédito com distintos bancos no Brasil. Então, aparentemente, é mais fácil você conseguir crédito no Banco do Brasil do que seria você conseguir crédito, por exemplo, no Santander. Né? Você vê que o percentual de sucesso é menor. Né? Super interessante essa informação aqui. Seguindo aqui em frente, a gente vê que os volumes, né, de negócio de e-commerce na América Latina cresceram muito. Né? Então, a gente teve aí um total de volume transacionado no B2C de 1,5 trilhão, né, em 2021, né, no mercado brasileiro. E no B2B, a gente teve 2,4 trilhões. Mas algo que a gente percebe aqui é que a penetração, né, do mercado online, né, nas transações, né, de B2B, ela ainda é bastante menor. Né? Então, a gente vê um potencial enorme de crescimento no B2B para o mercado online. E aqui tem um pouco a ver com aquela informação que eu compartilhei com vocês anteriormente, de que as empresas de pequeno e médio porte ainda são extremamente manualizadas, vamos dizer assim. Elas têm ainda pouca utilização de tecnologia para melhorar os processos, automatizar processos, ou mesmo para ter a informação de uma maneira estruturada. Né? Então, você vê que aqui empresas que usam um ERP para controle de despesas, só 24%. Né? Aí depois a gente vê aqui, empresas que usam um sistema financeiro de gestão, 45%, empresas pequenas e médias brasileiras. Tá? Empresas que usam ERP, 63%, isso é um bom número, né? De uma maneira geral. Obviamente que você tem diferentes tipos de ERP que te dão mais ou menos recursos. E depois aqui, empresas que efetivamente usam algum tipo de automação de processos de negócio. Né? Então, é mais para coletar informações e você talvez ter o CRM, de você tentar digitalizar um pouco a relação com o cliente, a grande parte, 55% das companhias. Mas a gente ainda vê pouca penetração, por exemplo, para entender o que é valor para o cliente. Né? 27% apenas tem algum tipo de ainda não tem nada implementado. E aí 40% tem alguma coisa já implementada. Então, gente, era um pouco do que eu queria comentar com vocês. Eu não sei se a gente já tem algumas perguntas, aí vou pedir para o Matheus me ajudar a direcionar as perguntas, e não sei se vocês vão poder também abrir o microfone para falar, para fazer uma pergunta diretamente, fique à vontade. O Sérgio, era isso que eu ia comentar. Como a sessão está em formato de webinar, infelizmente a gente não consegue que os participantes liguem o microfone. Mas tem umas perguntas aqui durante sua apresentação. Logo no comecinho surgiu uma pergunta que mas primeiro, né, que deselegância minha, antes de ir para a pergunta, eu quero agradecer a apresentação, acho que foi bastante clara e objetiva. Estava até conversando com o Diego da outra vez. É muito interessante vocês surgiu até uma palminha aqui. Vocês que trabalham com o tema de fintech, como vocês são realmente apaixonados mesmo e super interessados e estão sempre se atualizando sobre o tema. Por isso, a ideia desse ciclo era a possibilidade de trazer um pouco dessa paixão, desse conhecimento para as pequenas e médias empresas. Então, antes de mais nada, muito, muito obrigado. E agora eu vou lá para as perguntas. Logo no começo da sua apresentação surgiu uma pergunta, foi do Bartolomeu, ele fala assim: com o enxugamento do crédito generalizado, quais seriam os indicadores mínimos para ao menos aparecer no radar
Tipo margem de lucro, tempo de existência, tipo de negócio. Pergunta faz sentido para você. Eu vou falar, ela foi pontual lá do comecinho, né? Então talvez seja sobre algo muito específico que você falou. Não, gente, assim, eu vou agora usar um pouco mais a minha experiência de banco do que necessariamente como conselheiro da BFintex, né? Análise de crédito, ela tem toda uma metodologia, né? E desse ponto de vista, os bancos, obviamente que os bancos variam um pouco essas metodologias. Cada banco tem um perfil diferente na forma como avaliar crédito, né? A gente tem aquele certo arcabouço básico que a gente olha quando a gente avalia crédito, que são os números de balanço, capacidade de geração de caixa, obviamente que o tempo de existência de uma companhia tem uma influência enorme. O tipo de negócio também tem uma influência enorme. Você pode estar num tipo de negócio que está tendo, vamos dizer assim, uma ascensão, né? Ou você pode estar num tipo de negócio que está sofrendo uma crise por uma questão, por exemplo, econômica, né? De oferta e demanda, né? O que acontece muito é, por exemplo, quando você olha, até eu vi na pergunta aqui do Bartolomeu, que também a segunda pergunta que ele fez, quando você tem um evento que foi um evento americano, assim, né, que aconteceu recentemente, isso tem impacto no mercado como um todo, né? Apesar de o que aconteceu com a Americanas ter sido muito específico, né, ao negócio da Americanas e a questão da governança e tudo mais do negócio da Americanas, isso tem impacto para qualquer tipo de empresa que atua no mercado B2C e varejo, né? Isso acaba tendo impacto, vamos dizer assim, sistêmico. Isso, obviamente, dificulta que outros players, né, acessem crédito, porque você teve mas você vai passar a ter uma revisão da metodologia em si. Você vai passar a revisar o seu modelo de crédito a partir daquele evento, né? E a gente já teve vários eventos no Brasil desse tipo que acabaram impactando os demais, vamos dizer assim, players do segmento, né? Então, assim, a margem de lucro é essencial, tudo isso é essencial, a geração de caixa, porque a capacidade de pagamento vem da margem de lucro, né? Obviamente, se você tiver uma empresa que está entrando no mercado, está começando, tem pouco tempo de existência, mas está começando no mercado que para ela é novo, né? Ela talvez tenha um período aí de 2, 3 anos até conseguir, talvez, chegar no break-even, mas porque ela está conquistando o mercado novo. A estratégia dela tem que estar coerente, né, com essa perda que ela já previu ter nesses primeiros anos, porque ela está conquistando o mercado, está tendo investimento de marketing mais alto que o normal, ela está investindo em tecnologia, investindo em canais. Então, essa curva é normal. Então, o que vai ser visto do ponto de vista de crédito, se essa lógica faz sentido, né? E, obviamente, você tem aqueles fatores, são fatores que a empresa controla. Tem os fatores que a empresa que são exógenos da empresa que ela não controla, que tem a ver com o que é o entorno financeiro, a questão do país, né? Algum tipo de legislação nova que vem ao mercado, etc. E tal, né? Então, assim, é difícil você dizer qual é desses parâmetros, quais são os indicadores mínimos, né? Mas o que eu diria para vocês, na minha concepção, o que é mais importante, se a gente estiver falando de um negócio estruturado, no mercado lícito e tudo mais, é a geração de caixa, né? Porque a sua capacidade de pagamento vem da sua geração de caixa. Essa é uma opinião pessoal minha, tá? Mas vamos para a próxima aí, Matheus. Não sei se Não, eu respondi. acho que respondeu. Você está acompanhando as perguntas e respostas aí também, né? Posso É, seguir aqui? pode seguir. O Bartolomeu acho que fez umas 4 aqui. Bartolomeu fez umas 5, né? Você respondeu as duas primeiras. A próxima é bem interessante. Ele fala assim, ó, existe ainda alguma expectativa para unicórnios, levando em conta que é, o que era o trem da alegria antes da pandemia? Quais seriam os critérios para isso hoje? Olha, assim, a gente se foca muito nos unicórnios, né? Que não sei se todo mundo sabe qual que é o conceito do unicórnio, é uma empresa que chega a uma valoração de US$ 1 bi, tá? Muito rapidamente. Eu, sinceramente, eu acho que, assim como a gente tem os unicórnios, a gente tem um mercado de pequenas e médias empresas bem-sucedidas, como instituições financeiras ou fintechs também, né? Então, eu não necessariamente acho que a gente tenha espaço para tantos unicórnios, até porque eu acho que o conservadorismo da avaliação aumentou bastante. Então, não basta você ter só número de clientes hoje em dia.
grande parte das fintechs, não vou dar nomes aqui, mas inclusive as que despontaram como unicórnios, hoje estão fazendo até redução de quadro, né? Por quê? Estão sendo obrigadas a mostrar resultados positivos. Como eu falei para vocês, geração de caixa, geração de negócio, geração de caixa positivo é o que mais se cobra hoje, né? E para isso você muitas vezes não consegue aumentar a receita, você tem que reduzir custo, né? Então, o investidor hoje ele está muito atento a isso, não é? Acho que a gente viveu uns momentos no passado, acho que o Bartolomeu chamou de trem da alegria, que bastava você ter um número X de correntistas, você já chegava numa valoração de mercado de, sei lá, 1 bi, né? Ah, porque eu atingi 30 milhões, 20 milhões de clientes. Hoje em dia, você tem que ver se realmente esses clientes estão dando resultado, né? Estão gerando negócio, valor por negócio, se você está tendo margem, se você está tendo lucro, efetivamente. Então, essa geração de caixa ela é essencial, né? Ninguém mais vai se iludir, eu acho, simplesmente por números, né? Por número de cadastro, de contas abertas. Eu acho que não é por aí. Perdão, interessante aqui. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela tem a ver até com regulação, né? Ele fala com o governo com propensão estatista, na visão aqui do Bartolomeu, não há o perigo de enxugar recursos do mercado para transferir para entidades financeiras públicas, comprometendo a liquidez e restringindo a concorrência privada? Acho que aí entra um tema de opinião pessoal, Sérgio, não sei se você quer compartilhar. Não, aqui eu só acho que eu não vejo necessariamente esse risco, até porque o governo hoje ele é um tomador de recursos, né? Se o governo fosse o maior financiador do mercado, eu concordei com você, mas o governo é um grande tomador de recursos, né? Através dos títulos públicos, né? Então, essa liquidez hoje, a grande parte dela está nos bancos privados, né? E eu não vejo esse tipo de risco, não. Eu acho que o que pode, obviamente, reduzir a liquidez para as empresas é a percepção de risco que elas têm em relação ao mercado, né? Então, quando você percebe maior risco, ou você reduz a sua, ou talvez você faça as duas coisas, tanto reduzir a tua exposição a crédito e aumentar o custo do crédito, né? Exigir mais garantias e assim por diante. Mas eu acho que é muito mais essa questão mercadológica do que uma coisa que possa ser imposta pelo governo e tal. Acho que o governo hoje ele está muito mais como tomador do que como doador de funding, né? Perfeito. A última pergunta aqui seria em relação ali a, quando você falou de Open Finance, né? Ele pergunta, com o aumento da inadimplência pessoa física e pessoa jurídica, o Open Finance não acaba gerando uma restrição a mais? Eu não sei se o Open Finance geraria uma restrição a mais. O Open Finance, na verdade, ele só abre o leque potencial de financiadores para o seu negócio. Então, vamos imaginar assim, vai, cada um desses players de mercado, né, tem a sua metodologia de crédito. Em 80% vão ser muito semelhantes aos conceitos, talvez 20% não. Talvez você não consiga obter crédito com o player A, mas consiga obter crédito com o player B. Então, eu não vejo isso um ponto negativo, eu vejo um ponto positivo. Quanto mais acesso você tiver a mais potenciais financiadores, potencialmente você pode reduzir esse custo de crédito e ter crédito aprovado em mais entidades financeiras. De repente, você ter uma concentração numa única entidade financeira hoje não seja bom, né? Você ficar preso a um fornecedor, né? Porque no fundo, o banco é um fornecedor de capital, né? De recursos financeiros. Você poderia ter lá no seu portfólio de financiadores um número maior de entidades financeiras. Eu não vejo isso como negativo, não, Bartolomeu. Maravilha. Teve um momento da sua apresentação, Sérgio, que a gente até tinha conversado, eu achei interessantíssimo, que você falou sobre o processo de internacionalização das fintechs. A pergunta do Luiz Gustavo vai nesse lugar. Ele fala, como que eu posso saber se produtos financeiros que desenvolvemos no Brasil podem servir para outros países da América Latina ou até mesmo para os Estados Unidos? Olha, eu vou dar um exemplo para o Luiz. Pra você ter uma ideia, Luiz, o Banco Central americano, que é o Fed, né, ele tá hoje fazendo uma convocação pública, né, chamada FedNow, né? E algumas empresas brasileiras estão levando o nosso Pix, né, para ser apresentado nos Estados Unidos, que eles se interessaram muito com o nosso meio de pagamento instantâneo. E eu estou vendo bastante o presidente do Banco Central, várias iniciativas com Colômbia, com Paraguai, com Argentina, Chile e outros países da América Latina, para compartilhar o que o Brasil está fazendo com o Open Finance aqui. Então, o mercado brasileiro, gente, ele sempre foi um mercado extremamente sofisticado do ponto de vista financeiro. Isso, eu acho que foi
se é que a gente pode dizer que a inflação, de alta inflação, teve algum benefício, né? Trouxe algum benefício, eu acho que um deles foi esse, né? Essa necessidade de a gente ter essa transacionalidade no mercado financeiro extremamente rápida no Brasil, compensação, né, noturna, diária, ou mesmo online e tudo mais. A TED surgiu no Brasil, para vocês terem uma ideia, lá por volta, sei lá, do começo dos anos de 2002, se não me engano. Quer dizer, era uma transação entre bancos, né, mas praticamente online. Hoje, com o Pix, a gente tem transação 24/7, de madrugada, qualquer horário, fim de semana, etc., literalmente online. Então, o mercado mundial olha o mercado brasileiro como um grande laboratório de inovação, né? Então, a gente tem hoje várias iniciativas onde o próprio Banco Central leva o que está sendo feito aqui como referência para esses países da América Latina, inclusive Estados Unidos. Não, excelente, excelente. Obrigado pela pergunta aí, Luiz Gustavo, super, super importante. E a gente conclui aqui com a pergunta da Ediane. Como a gente tinha conversado, Sérgio, boa parte das empresas que integram a Connect América são empresas que já exportam ou que estão buscando exportar. E daí eu acho que a pergunta da Ediane é super legal, porque ela pergunta quais os melhores meios de crédito para empresas que queiram exportar. Você tem essa sugestão? Olha, os meios de crédito para empresas que querem exportar são operações que a gente chama de trade finance, né? São operações tanto para financiamento de importação como de exportação, e vários bancos no mercado têm um grupo especializado, né, nas operações de trade finance. É até importante ela ter falado isso, porque um dos pilares do que eu falei para você de tokenização é você transformar toda a documentação de importação e exportação em tokens, né? Para fazer desse processo todo, que é muito manual hoje, todo automatizado e muito mais seguro também. Então, todos aqueles documentos de Bill of Lading, etc., que você usa no mercado internacional para fazer trade finance, tanto na ponta de importador como exportador, isso o Bill of Lading é só um exemplo. A ideia é tokenizar tudo isso para você ter todo esse processo digitalizado. Imagina a velocidade que vai dar para esse mercado de trade finance e permitir, inclusive, que outras empresas entrem nesse mercado, né? No conceito de open finance, que outros financiadores entrem nesse mercado também, inclusive compartilhando. De repente, você quebrando uma exportação em 3, em 4, em 5, fragmentando uma exportação ou uma importação para ter vários financiadores, por exemplo. Não, excelente. Como a gente ainda tem 2 minutos e aproveitando aí seu poder de síntese, Sérgio, eu vou trazer uma pergunta que é minha, a gente já tinha conversado, mas acho que seria interessante você compartilhar com a audiência hoje. Você trabalhou em bancos tradicionais durante muitos anos e agora você é um grande conhecedor do setor fintech. Você consegue estabelecer um contraponto? Por exemplo, qual que é a grande diferença para uma pequena e média empresa de acessar serviços financeiros de crédito numa fintech, por exemplo, e não num banco tradicional? Quais são as vantagens, por exemplo, quais as diferenças e a vantagem, por exemplo, de acessar uma fintech e não um banco tradicional? Eu acho, Matheus, assim, a gente poderia dar essa resposta com vários enfoques, tá? Mas eu acho que as fintechs, elas têm uma capacidade de serem mais cirúrgicas. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo, através de uma proposta de valor de uma fintech, eu consigo entender melhor a necessidade daquele meu subsegmento, daquele setorzinho da economia onde está lá a minha pequena e média empresa, né? E com isso eu consigo, talvez, atender melhor a necessidade dessa pequena e média empresa. Por isso que eu acho que as fintechs, ela nunca vai ver ainda muito mais a associação de fintechs com os próprios bancos, porque a fintech ela consegue, de uma certa forma, personalizar mais a oferta do banco, talvez, né? Ou ela consegue fazer isso sozinha, ou ela pode fazer isso através de uma associação com o banco. Então, as fintechs vão dar para o mercado financeiro uma maior capacidade de atender a necessidade de uma pequena e média empresa, como também de uma pessoa física, mas eu acho que uma pequena e média empresa principalmente, porque ela interessa claramente a necessidade. Então, muitas oportunidades vão vir daí, né? Então, as fintechs estão ficando cada vez, eu vejo que as fintechs tendem a ser mais especializadas e não tão assim, vamos dizer assim, tão abertas do ponto de vista de oferta de produto. Mas você foca numa necessidade muito específica, né? No mundo das cooperativas a gente já vê um pouco disso, porque elas estão em subsegmentos da economia, então elas já entendem no agro, tem uma dinâmica no agronegócio, né? Então a cooperativa de crédito já interessa diretamente, os bancos que atuam no agro também, né? Você pode pegar outros segmentos, têxtil, né?
indústrias, outros segmentos industriais que têm necessidades muito específicas, por estar um tipo de matéria-prima específico, um tipo de cliente final específico, por terem fornecedores diferentes, tem setores que dependem de um fornecedor só, setores que dependem de fornecedores pequenos, fornecedores grandes. Tudo isso abre um espaço para uma fintech oferecer algo que seja extremamente sob medida. Isso é uma vantagem competitiva. Não, excelente. Eu, de novo, Sérgio, a gente conclui aqui com as perguntas. Quem tiver qualquer dúvida nesse inteirinho, pode mandar por e-mail. Eu vou encaminhar a gravação dessa sessão para vocês posteriormente. Aproveito para agradecer o Sérgio pelo seu tempo, por ter aceitado compartilhar tanto conhecimento com a gente nessa. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, pessoal, pela participação. Eu espero É, voltar em breve para estar com vocês para outros assuntos, outras discussões. excelente. Mande os nossos agradecimentos à Bfintex como um todo, Sérgio. E um ótimo dia para todo mundo. Nos vemos então na próxima semana. Eu vou enviar também um convite já para a próxima sessão para todo mundo, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.